Olá, tudo bem? Eu sou a professora Esther Santos e eu estou aqui com você, aluno do curso de psicoterapia, para mais uma aula. E hoje nós vamos estar abordando a respeito de psicoterapia e abordagens dos transtornos emocionais. Só que mais especificamente hoje estaremos falando, já que nós estamos já no quarto módulo na quarta atividade, desse módulo, então hoje nós vamos estar falando sobre os transtornos mentais, né? Também os transtornos emocionais. E a gente vai entrar aqui um pouquinho mais nesse contexto para que você, aluno, entenda a importância de conhecer os transtornos. Esta aula, quero já salientar aqui de antemão, que esta aula é uma aula de conhecimento. É uma aula em que você vai estar conhecendo os transtornos emocionais e mentais. Pois bem, nós não estaremos entrando a fundo, porque existem muitas coisas a serem tratadas a respeito de cada tipo de transtorno, tá bem? Então é importante que você entenda que você precisa conhecer os transtornos, porque no curso de psicoterapia é importante que o aluno conheça cada transtorno, qual é a sua característica, como que esse transtorno acontece, quais são os sintomas. Agora, quero aqui dar uma orientação a você, aluno de psicoterapia, que pretende continuar estudando nesta área. Se esta área do curso de psicoterapia tem chamado sua atenção e você está gostando do curso e gostaria de continuar fazendo um curso a respeito da área psicoterapêutica, eu quero aqui dar uma dica para você, aluno. Gostaria de convidar você a participar do curso de psicanálise. Por quê? Porque o curso de psicanálise ele vai dar uma amplitude mais profunda para você, enquanto profissional, acerca dos transtornos emocionais, dos transtornos psicológicos, né? Dos transtornos mentais, ou seja, relativo à psique do ser humano, para que você estude mais a fundo a respeito disso. Não só isso, mas também na questão do comportamento, na questão psicológica do indivíduo. É muito importante que você faça um curso de psicanálise. Se você tiver esse interesse, entre em contato com cursos e mentorias Transformando Vidas, naquele contato que você tem e diga: eu gostaria de fazer o curso de psicanálise, que nós estaremos te dando toda a informação. Temos um excelente curso de psicanálise. E é daqui a importância que você tem de continuar estudando, se formar em um psicanalista. Esse curso de psicoterapia cristã aplicada à teologia é um curso voltado para líderes, para pessoas que trabalham na área de aconselhamento, que já têm uma experiência, né, ou um aprendizado nesta área. E se você quiser e gostar do que você está estudando, gostar da atuação da área do aconselhamento, é importante que você faça o curso de psicanálise clínica, tá bem? Deixo aqui para você essa orientação e faça contato conosco, porque nós estaremos te orientando e você, além de se tornar um terapeuta em psicoterapia, também estará se tornando um psicanalista. Área maravilhosa, porque trabalhar com as demandas emocionais é sensacional. Pois bem, vamos lá para a nossa aula. O que significa a palavra abordagem? Nós estaremos aqui estudando sobre abordagens dos transtornos emocionais dentro de um contexto específico. Porém, é importante a gente aprender 3 coisas. O que é abordagem, quais são os transtornos, o que é transtorno emocional e o que é transtorno mental. Vamos aqui estabelecer uma diferença entre eles para que você entenda a respeito dos transtornos. Pois bem, abordagem, a palavra abordagem significa um ponto de vista ou um modo como um assunto é entendido,
uma opinião usada para entender um determinado assunto. Isso é uma abordagem. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os transtornos emocionais e mentais. Agora, o que é um transtorno mental? O que é um transtorno? Transtorno é o ato ou efeito de transtornar, de alterar, de causar incômodo, causar desconforto, causar um desarranjo mental. Um transtorno significa um estado de incapacidade mental ou condições de ordem psicológica que acabam gerando comprometimento da vida normal de uma pessoa. Então, o transtorno mental, ele está muito ligado à psique do indivíduo. Agora, o que é um transtorno emocional? O transtorno emocional, ele é uma modificação da saúde mental de uma pessoa. Então, o transtorno mental, ele é uma grande variedade de distúrbios psíquicos. Guarda aí. Variedades de distúrbios psíquicos que afetam o humor. No transtorno mental vai acontecer a questão de modificação, né? Vai afetar o humor da pessoa, vai afetar o raciocínio e o comportamento do indivíduo, na sua maneira de ser. Esse é o transtorno mental. Agora, já o transtorno emocional, ele acaba modificando a saúde mental de uma pessoa. De que forma? Deixando o seu bem-estar em baixa. Mas o que acontece? Acontecem alterações que ocorrem dentro da mente do indivíduo. Os transtornos emocionais são caracterizados por dificuldades sociais criadas por comportamentos dissociativos, amedrontados, alienados, ou seja, esses transtornos, eles são psicológicos. Então guarda bem aqui, vamos pontuar: transtorno mental, distúrbios psíquicos, transtornos emocionais, distúrbios psicológicos. Tá bem? Guarda para você poder diferenciar entre um, ou seja, no qual a pessoa apresenta alterações. Estou falando aqui do transtorno emocional, que é o transtorno psicológico do ser humano, tá bem? Então vai haver aqui no transtorno psicológico alterações na consciência, na memória, na identidade do indivíduo, na emoção, na percepção do indivíduo com relação ao seu ambiente, no controle, na percepção do ambiente onde ele se encontra, né? No controle dos movimentos e no comportamento que se pode acontecer após ele passar por eventos traumáticos ou de grande estresse. Pois bem, o desequilíbrio emocional facilita o surgimento de doenças mentais, ou seja, o desequilíbrio emocional do indivíduo vai fazer com que venha a acarretar o surgimento de doenças psíquicas. E quando eu falo psíquico, eu estou falando da mente, da parte mental. Quando eu falo psicológico, eu estou falando da parte emocional do indivíduo. Está bem? Deu para entender aí a diferença? Então vamos lá. Os transtornos mentais são disfunções da nossa atividade cerebral que podem afetar o humor, o comportamento, o raciocínio ou até mesmo a forma de aprendizado e da maneira como nós nos comunicamos. Os tratamentos mentais são classificados em tipos. Por não ter sintomas físicos claros, observa bem isso aqui, por conta dos transtornos emocionais não ter sintomas físicos claros, somente nas últimas décadas é que os transtornos passaram a ser estudados de uma forma mais profunda.
Agora, como identificar um transtorno mental? Os transtornos mentais, eles são caracterizados por uma combinação de emoções, comportamentos, percepções e pensamentos que podem afetar a vida do ser humano. Eles são identificados pela apresentação de alguns sinais. Agora vamos lá, esses sinais. Mudanças de humor repentinas, mudanças de comportamento, dificuldade em se concentrar, em raciocinar, em expressar ideias, dificuldades de convivência com outras pessoas e entre outros. Pois bem, diante desses sinais, é importante buscar uma ajuda profissional para obter um diagnóstico preciso. Então, se você percebe que o indivíduo ele tem mudança de humor repentina, ele tem mudança de comportamento, ele tem dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, dificuldade de expressar suas ideias, dificuldades na convivência com outras pessoas, é importante buscar por uma ajuda profissional. Fica aqui um alerta. Agora, o que é que pode causar um determinado transtorno mental? Existem várias situações que podem causar um distúrbio mental. Fatores psicossociais, fatores genéticos, fatores ambientais e fatores biológicos. Agora, no nosso país, aqui no Brasil, alguns transtornos são mais comuns. E é sobre eles que eu quero falar agora com você. O primeiro transtorno é o de ansiedade. Já ouviu falar em transtorno de ansiedade? Pois é. O que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade está baseado em preocupações excessivas e persistentes, medo de situações cotidianas, acompanhado de um aumento de frequência cardíaca, de sudorese, respiração acelerada, sensação de cansaço, etc. Então, para que você entenda o quadro de preocupação excessiva, o medo persistente ou uma preocupação que ela persiste continuamente e que traz dentro do nosso organismo, como seres humanos, influência na frequência, aceleração da frequência cardíaca, sudorese, respiração acelerada e sensação de cansaço, pois a pessoa estará vivendo um estado de ansiedade. Agora, existe um outro transtorno bastante comum no nosso país, que é a depressão. A depressão, ela é um transtorno psicológico e ela vem acompanhada de uma tristeza persistente, humor deprimido, acompanhado por insônia, irritabilidade, falta de energia, falta inclusive, isso acaba afetando a realização de tarefas diárias. A pessoa não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de dormir, não tem vontade de desenvolver o seu trabalho diário, e isso acaba fazendo com que venha interferir na sua vida diária. Esses são alguns dos sintomas da depressão. Agora, outro transtorno também que eu gostaria de falar aqui com vocês é a questão dos transtornos alimentares. E existem dois tipos mais comuns, que é a bulimia ou a anorexia. Uma é diferente da outra. A anorexia está baseada a pessoa não quer se alimentar. Ela faz uma abstinência de alimentação. Porque ela acha que tudo que ela vai comer, ela vai engordar. Então, essa preocupação exacerbada acaba fazendo com que a pessoa não se alimente. Que passe, por exemplo, o dia inteiro com uma folha de alface. Então, esse é o estado anoréxico. Esse transtorno chama-se anorexia.
Agora, o que é a bulimia? A bulimia é o contrário da anorexia, que é o se alimentar muito, de forma exagerada, a ponto de causar vômito. Está bem? Então são dois transtornos alimentares bastante comuns no nosso país. Agora, e o transtorno bipolar? O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma mudança abrupta de humor. A pessoa com transtorno bipolar, ela vai ter dificuldade de comunicação e sociabilização. O que pode acontecer aqui nesse transtorno? Pode haver oscilação dos estados de depressão para impulsividade e excesso de extroversão. Ou seja, a pessoa vai no seu estado de humor de um polo para o outro. Está bem? Temos também outro transtorno bastante comum, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Pois é, esse tipo de transtorno, ele envolve comportamentos repetitivos e comportamentos de ritualização. Ou seja, sabe aquela pessoa que tem o hábito de toda hora lavar a mão? Toda hora ela vai lá, abre a torneira e lava a sua mão. Pois é, esse é um transtorno desenvolvido chamado TOC. Agora, esse transtorno, ele envolve obsessões que são pensamentos recorrentes e desagradáveis, tá? Temos também um outro transtorno chamado esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É um transtorno psicótico que provoca distúrbio no pensamento, na percepção, na vontade, nas atividades sociais e na linguagem do indivíduo. E, inclusive, afetam as suas atividades cotidianas. Esse aqui é um outro transtorno. Agora, existe também o transtorno de estresse pós-traumático. Ele é marcado por ansiedade que surge após uma situação traumática vivenciada pelo indivíduo que tem esse transtorno. Então, a pessoa vivenciou um transtorno, uma situação assim, pós-traumática, um trauma profundo, um trauma bastante interessante a ponto de causar um estresse. Então, a pessoa ela revive persistentemente o trauma. A pessoa que tem um estresse pós-traumático, ela fica revivenciando aquele trauma. E isso faz com que seja gerado naquela pessoa um sofrimento muito grande. Ainda que ela tenha passado por essa experiência traumática há bastante tempo, o fato dela reviver sempre pode trazer bastante sofrimento para essa pessoa. Daí a importância de buscar por uma ajuda profissional. É importante você estar aprendendo a respeito desses transtornos para que você possa poder, de alguma forma, ajudar a pessoa que você estará tratando dentro do seu consultório. Mas vamos lá. Existe um outro transtorno também que nós queríamos falar aqui, sobre o transtorno de borderline. O que é o transtorno de borderline? A pessoa com o transtorno de borderline, ela vive uma instabilidade emocional constante. Ou seja, ela pode ir de uma euforia para um sentimento intenso de raiva, depressão ou ansiedade. Esse aqui é o transtorno de personalidade de borderline. Se nós fôssemos falar assim profundamente a respeito de cada um deles, nós precisaríamos aí de muitas aulas, porque cada transtorno ele tem um quadro geral assim de estudo bastante profundo. Então, quero convidar você, inclusive, a ler mais sobre o assunto, a pesquisar mais, para que você tenha esse conhecimento. Então, como eu disse no início dessa aula, a importância para nós de estar falando sobre os transtornos aqui, os tipos de transtornos, é para que você tenha um entendimento, um conhecimento. Nós estamos fazendo aqui um passeio sobre esses transtornos. Mas é importante que você pesquise, né? Porque na verdade todo curso, quer seja de graduação, pós-graduação,
quer seja um curso técnico, quer seja um curso de aproveitamento, você vai estar, o indivíduo, ele se informa. O que vai fazer com que ele vai formar? Vai ser o seu estudo intenso, a leitura, a pesquisa, a busca para o entendimento mais profundo. Isso é formação. Então, quero aqui deixar uma dica para você gostar de ler, buscar informações. Leia, procure ir a fundo a respeito dos assuntos para que você venha aperfeiçoar a sua formação na área da terapia, tá bem? Fica aí a dica para você. Agora, com relação à fobia, eu coloquei aqui 2 tipos de fobia, que é a fobia específica. E o que é a fobia específica? É a aversão irracional, intensa, por algo. Por exemplo, aversão por um animal. Existem pessoas que têm fobia de elevador, medo de avião, fobia de lugares fechados, né, conhecido como claustrofobia, medo de dirigir e outros medos. Ou seja, são fobias específicas. Agora, existe também a fobia social. E o que é a fobia social? É a aversão à interatividade social. O que acontece com essa pessoa que tem esse tipo de fobia? Essa pessoa ela não consegue ficar em um ambiente com muitas pessoas. Por quê? Porque ela tem um possível medo de críticas. Será que alguém vai estar fazendo um julgamento à minha pessoa? Ela pensa. Será que eu vou ser ridicularizada de alguma forma? Alguém vai olhar para mim, vai me ridicularizar? E essa pessoa ela começa a ter dificuldades de viver em ambiente social. Então essa é a fobia social. Agora, existe um outro transtorno também chamado síndrome do pânico. E o que é o síndrome do pânico? Esse transtorno ocorre quando uma pessoa ela é exposta a situações de estresse assim muito intenso. Então o que acontece? Ela vai sentir um medo exacerbado. E isso vai acabar afetando a realização das suas atividades rotineiras. Entre os tipos de estresse que podem gerar uma síndrome estão a submissão excessiva, abusos morais, abusos sexuais, cargas exageradas de atividades e frustrações. Quando em crise, o paciente, ou aqui no caso o indivíduo, com esse tipo de síndrome, ele apresenta falta de ar, dores no peito, sensação de uma morte iminente, mesmo que não haja perigo aparente. Olha que incrível! Então, pessoas com esses sintomas também precisam de bastante ajuda. Vamos lá. Transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecido como a TAG. Já ouviu falar sobre a TAG? Pois é. O transtorno de ansiedade generalizada acomete muitas pessoas hoje em dia. Diferente dos demais tipos de ansiedade citados nos demais transtornos que aqui nós estudamos, a TAG se caracteriza por uma preocupação persistente e intensa sobre as situações do dia a dia, mesmo que não haja motivo real para isso. Veja bem, essa preocupação incontrolável pode ocorrer várias vezes ao dia, afetando a atividade de tarefas simples e rotineiras, podendo interferir também nos relacionamentos interpessoais. Pois é. A simples chegada de uma data importante já é motivo para desencadear uma crise na vida da pessoa que tem esse tipo de transtorno. Esse estado de alerta constante gera um cansaço mental muito grande, pois o indivíduo não consegue se libertar desse padrão de pensamento. Os principais sintomas da TAG são tremores, sensação de sufocamento, mãos suadas, suor no peito, aceleração dos batimentos cardíacos e, para você ter uma ideia,
Assuntos como dinheiro, saúde, trabalho, família é motivo para que questões simples tomem proporções gigantescas. Na visão de quem sofre dessa doença, não existem problemas pequenos. Então, um problema, por menor que ele seja, ele poderá tomar uma proporção muito grande. A TAG geralmente vem acompanhada de fobias, depressão, síndrome do pânico. Para você ter uma ideia, Freud, o pai da psicanálise, denominou a TAG como neurose da angústia. A TAG se dá devido ao excesso de pensamentos negativos, onde o paciente acredita que somente coisas desagradáveis acontecerão em sua vida. Olha só que importante entender como é o transtorno da ansiedade generalizada. Pacientes com TAG podem reverter o transtorno? Podem, com a ajuda de um terapeuta ou psiquiatra. Para saber qual tratamento será mais adequado, é importante que essa pessoa procure um terapeuta ou um psiquiatra. O que ele vai fazer? Ele vai diagnosticar a TAG e diagnosticar a TAG o quanto antes fará toda a diferença no tratamento. Aliás, qualquer transtorno diagnosticado previamente será mais fácil o sucesso no tratamento. Isso aí é bastante importante salientar aqui. Agora, a saúde mental é extremamente importante para uma pessoa ter uma vida saudável e equilibrada. Para isso estão incluídas fatores emocionais, estão incluídos fatores sociais, psicológicos, que afetam como pensamos, como sentimos, como agimos no dia a dia. Está bem? A saúde mental também regula como fazemos escolhas, como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor e como lidamos com o estresse. Então, aqui é importante que você entenda que o melhor período para cuidar da saúde mental é o momento chamado agora. Por quê? Porque o ser humano está se sentindo perdido, desolado, com forte estresse emocional e é necessário que um terapeuta seja procurado para ser diagnosticado e encontrar a melhor direção para os estados emocionais psicológicos. Então eu espero que você tenha entendido essa aula e eu fico por aqui. Até a próxima aula.